O síndico autoritário. Quem que é o tal do síndico autoritário? Síndico autoritário é aquele camarada, né, seja síndico ou síndica, é aquela pessoa que só faz o que pensa. Não existe ideia dos outros. Ele não representa os condôminos. Isto é ser um síndico autoritário. Ok? O síndico autoritário, ele não comunica, o síndico autoritário, ele não pergunta, ele não ouve. O síndico autoritário toma suas decisões sempre por conta própria. E o resultado, a gente sabe exatamente o que acontece, certo? Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live de preparação para o nosso evento Libertação do Condomínio. E hoje nós vamos tratar de um assunto bastante comum, um assunto bastante polêmico em muitos condomínios do Brasil, o síndico autoritário. O tema de hoje: se livre de uma vez do síndico autoritário. É sobre esse tema que nós iremos apresentar nossa forma de vencer o síndico autoritário, o que fazer para se livrar dele e libertar o condomínio dessa praga que tanto incomoda, que tanto atrapalha e não ajuda, não representa os condôminos. Antes de entrarmos no tema, eu quero aproveitar para agradecer aqui aqueles que já estão conectados conosco, ok? Pontal Castelhanos, o Juarez Sevilha e outros, eu não vou citar aqui todos os nomes, o pessoal está se conectando, eu fico muito contente, muito feliz. Então, vamos aproveitar o momento para também lembrar que nos dias 25 a 29 teremos o Libertação do Condomínio, um evento 100% gratuito, online, aonde nós iremos apresentar, ajudar você a ser o síndico, né, que resolve os problemas do condomínio. No final do evento, você vai ter aí o certificado, vai poder participar de uma prova e tendo mais de 70% de acerto, você então vai receber o seu certificado. É isso aí, pessoal. Vamos entrar então na live de hoje, no tema de hoje. O síndico autoritário. Quem que é o tal do síndico autoritário? Síndico autoritário é aquele camarada, né, seja síndico ou síndica, é aquela pessoa que só faz o que pensa. Não existe ideia dos outros. Ele não representa os condôminos. Isto é ser um síndico autoritário. Ok? O síndico autoritário, ele não comunica, o síndico autoritário, ele não pergunta, ele não ouve. O síndico autoritário toma suas decisões sempre por conta própria. E o resultado, a gente sabe exatamente o que acontece, certo? Aproveitando, quais tipos de síndico tem num condomínio? Será que é só autoritário? Não, claro que não. Nós costumamos dizer que também tem uma outra praga nos condomínios por aí, que precisa ser arrancada, por isso que eu estou chamando de praga, né? Erva daninha, que é o síndico medíocre. Nós não vamos tratar exatamente dele hoje, mas a mesma forma de tratar o autoritário, você, para acabar de vez com essa praga no condomínio, né? A mesma forma de se livrar do síndico autoritário, você pode também utilizar para se livrar do síndico medíocre, aquele que não faz nada. Existe um outro síndico, que é o síndico que eu espero que você seja, que você se torne, caso você ainda não é o síndico, que você seja o síndico exterminador dos problemas do condomínio. É isso que nós ensinamos, como ser um síndico exterminador de problemas. Agora que você já sabe o que é o síndico autoritário e quais tipos de síndicos nós temos em um condomínio, é importante comentar com você que
para resolver, né? O que você deve fazer para resolver os tipos de síndicos, né? Sejam eles aí autoritários ou medíocres, o que fazer para resolver esse tipo de síndico no condomínio? Como se livrar deles? É claro que eles não vão querer sair daí por conta própria, né? Eles não vai ser um jogo simples, não vai ser um jogo fácil, dá trabalho. Eu não sei se você já viu essa ilustração, a plantação de trigo e joio. Se você procurar aí depois da live no Google trigo e depois você procurar o joio, você vai perceber que são duas plantas muito parecidas, mas quando pequenas, mas quando elas crescem, elas demonstram ser bem diferentes. No caso do síndico, sempre quando ele ganha a eleição, ou antes de ser eleito, nossa, parece que todos são iguais, maravilhosos, grandes ideias, boas ideias, vão fazer tudo pelo condomínio, vão te representar bem, vão resolver os problemas. Eles, né, parecem perfeitos, mas o tempo demonstra quem realmente eles são. Se são trigo, são joio. Se são síndicos que são exterminadores dos problemas do condomínio, ou se são síndicos que são medíocres ou autoritários. Para você resolver o problema, você precisa tomar a decisão de ser o síndico, de ser a síndica, que vai ser a opção, vai ser a alternativa para resolver os problemas do condomínio. Tenha certeza que enquanto você não tomar essa decisão, todo o seu incômodo, toda a sua irritação, toda a sua chateação, toda aquele sentimento de raiva, de angústia de ver o seu patrimônio sendo depedrado, sendo abandonado, sendo largado às traças, vai continuar. Aquele, né, sentimento ruim assim no estômago, sabe, aquele enjoo, vai continuar, porque você vai chegar no condomínio, vai continuar um condomínio largado, você vai continuar percebendo que o síndico faz exatamente o que quer, quando quer, como quer, sem ouvir ninguém. E é nesta situação que você, se você não tomar a decisão de ser o síndico no lugar dele, você vai continuar sofrendo. E além de sofrer, é uma questão aí, eu estou dizendo de saúde, também tem a questão dos resultados financeiros, de ver o seu condomínio sendo um condomínio desvalorizado. Um lugar que com certeza vai estar valendo menos do que quando você comprou, um lugar do qual você e sua família não terá prazer de continuar morando. Eu conheço pessoas que decidiram mudar de condomínio porque o condomínio já não era mais um lugar prazeroso para se morar, não era um lugar bom para se morar e preferiram vamos dizer assim, pagar a conta, né? Pagar o ônus de ter que bancar uma mudança, de ter que perder dinheiro com a desvalorização do imóvel, do que enfrentar o problema e fazer do seu lar um lugar bom para se viver. Tudo porque não quiseram ser a solução do problema, que é ser o síndico ou a síndica que resolve os problemas do condomínio. Nessa situação, eu conheço, por exemplo, uma outra história muito bacana que eu vou contar para vocês, a história de uma aluna nossa, a Joyce, num condomínio aqui de São Paulo. Eu tenho alunos por todo o Brasil, eu poderia contar para vocês histórias bacanas de alunos no interior de São Paulo, na praia, em outros estados, né, Paraná, Bahia. Eu poderia contar histórias aí do Mato Grosso, histórias de outros lugares, de alunos que resolveram ser a opção, a solução, a alternativa para acabar com o síndico autoritário ou o síndico medíocre. E eles fizeram isso se tornando síndicos. Foi fácil? Não, mas eu vou ensinar você do mesmo jeito que eu ensinei a eles. Eu vou falar para você o que você precisa fazer para ser este síndico. Portanto, fique tranquilo, embora dê trabalho, é totalmente possível. O nome dela é Joyce, nossa aluna
do Fábrica de Síndicos, e ela estava em uma situação muito ruim. O síndico do seu condomínio, ele, na verdade, um condomínio residencial, ele assumiu o papel de síndico, ele se intitulou síndico, simplesmente pelo fato de que aquele condomínio tinha sido construído pela sua família. Uma torre, né, 44 andares, ou perdão, 44 unidades, e nesta construção, vários familiares morando ali, o que dava a ele um apoio muito forte. Então ele tinha um apoio muito forte, porque quando iniciou o condomínio, eles eram donos da maior parte das unidades, e as unidades que ainda não pertenciam a eles eram unidades que estavam com seus familiares, e com isso ele conseguiu então se auto-intitular síndico do condomínio. Mas ele utilizava conta particular para recebimento e pagamentos, não fazia prestação de contas, resolvia que tinha que gastar dinheiro comprando celular ou fazendo gastos em relação ao condomínio sem pensar muito bem como fazer, e ele ia fazendo. E as pessoas iam falar com ele e ele simplesmente ignorava, virava as costas, era rude, era agressivo, a ponto de as pessoas retrucarem, porque toda ação causa uma reação, e automaticamente as pessoas muitas vezes tratavam ele na mesma altura, né? Ele xingava de volta, ou ele gritavam de volta. É uma situação muito ruim de se morar naquele condomínio. E ele, com o uso da sua autoridade e poder, por várias vezes entrou com processo contra os condôminos. Para você ver como era autoritário, por um bom tempo, o condomínio ficou sem fazer, sem recolher, né, o fundo de reserva. Em determinado momento, ele mandou um recado para todos: a partir de agora vai ter o fundo de reserva. E naquela situação de falar isso, começou a mandar boleto para todo mundo para pagar o fundo de reserva que não tinha sido recolhido por meses. Resultado disso: pessoas que eram adimplentes, que estavam em dia com o condomínio, a partir daquele momento foram intituladas inadimplentes, pelo simples fato dele ter lançado muitos meses depois, ele ter lançado o fundo de reserva, que antes nem sequer era devido ou não tinha sido cobrado. Você vai falar para mim assim: mas ele está certo em lançar o fundo de reserva? Claro que está, mas não retroativo, né? Porque ele errou como síndico em não conhecer a própria convenção do condomínio que ele instituiu, deixou de cobrar o fundo de reserva por um tempo, e em um determinado momento ele quis voltar atrás e fazer esta cobrança. Eram tantos erros, a ponto de estar pagando uma contabilidade que nunca prestou contas. E pagava. Funcionários sem registro. Ele mesmo cobrava juros de dinheiro que ele dizia ter emprestado para o condomínio, mas não conseguia provar. Olha quanto rolo eu estou falando para você. E a Joyce, seu esposo ali na unidade deles, enfrentando tudo isso e olhando para o prédio, vendo um prédio sendo deteriorado, porque além de tudo, além de todo esse autoritarismo, ele ainda mesclava o fato de ser medíocre. Ele é as duas coisas, autoritário e medíocre, porque ele não cuidava do patrimônio, a ponto de, no momento da sua destituição, o condomínio estar devendo meses, no plural, de conta de energia, ok? Então, de energia elétrica, tá? Estar devendo advogado, estar devendo gás, estar devendo um monte de coisas. A questão é que a Joyce se encheu disso. E aí, ela nos procurou para saber o que fazer. Nós orientamos o que fazer, exatamente como eu vou fazer hoje aqui na live.
e em tempo recorde, coisa que eu duvidava que seria possível. Mas ela e outros condôminos se esforçaram tanto que no dia da assembleia ela conseguiu ser eleita síndica do condomínio. E dali para frente, ela tem resolvido os problemas do condomínio. E aquele síndico autoritário até tentou voltar ao poder, que é muito comum, o síndico destituído querer voltar ao poder, mas não conseguiu. Ok? Então, veja, histórias bacanas como esta, que eu acabei de contar para você, da Joyce, nós temos outras histórias assim. Eu poderia falar do Edson, poderia falar da Yara, né? Eu poderia citar outros nomes aqui. Da mesma forma que eu posso citar para você nomes como a Albertina, posso citar o nome da Renata, alunas nossas que estão trabalhando para acabar com essa questão do síndico autoritário no condomínio em que elas vivem. E todas estão seguindo o mesmo método. E daqui a algum tempo eu vou poder fazer com elas uma entrevista e elas mesmas poderão gravar dizendo que seguiram o método e alcançaram o resultado. Sabe, é muito comum, quando a gente fala desse assunto, as pessoas falarem assim, mas não vai dar certo. Olha, eu vou ser perseguido, eu fiquei sabendo de uma condômina lá no condomínio A, no condomínio B, né? Uma parente nossa, e ela foi perseguida pelo síndico. Não vai dar certo, porque todo mundo apoia ele, ele é assim, as pessoas acreditam, ele tem uma lábia, ele engana todo mundo. Olha, não vai dar certo, porque é impossível destituí-lo. Todo mundo que tentou não conseguiu. Sabe, eu quero falar para você que essas crenças limitantes, esses obstáculos, não podem estar à sua frente. Você tem que realmente conseguir passar por cima dessa situação. O primeiro ponto que eu quero falar para você é simples. Para você não ser perseguido, você não pode dever nada no condomínio. Se você acaba, sei lá, deixando o seu carro fora da vaga do estacionamento, ou mais tempo do que o regimento interno permite você deixar o carro na vaga de carga e descarga. Se você faz barulho depois do horário que é permitido. Se você cria problemas, por exemplo, na locação do salão de festas. Então, se você gera problemas, ou se você se coloca numa situação de ser perseguido, de estar infringindo o regulamento interno ou a convenção, vai ser, vamos dizer assim, um prato cheio, né? Você vai estar dando, como dizem, o queijo e a faca na mão do síndico, né? Vai estar dando a ele todas as oportunidades de te perseguir. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você, que tem medo de ser perseguido, é que se você andar dentro das regras, você não será perseguido. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, dentro ainda dessa questão de ser ou não ser perseguido, é que você precisa se lembrar que o Código Civil brasileiro, ele tem regras claras na Lei 10.406, que fala sobre como deve se comportar ou como deve agir tanto o síndico quanto o condômino, quais os deveres e quais os direitos. E dentro disto, você tem alternativas, você tem possibilidades, você tem condições de fazer valer o seu direito de condômino sem precisar ter medo de ser perseguido. Segundo obstáculo que a gente viu aqui, né, todo mundo apoia ele tem uma lábia, o cara engana todo mundo. Gente, essa questão do todo mundo apoia ele, o autoritário, isso acontece porque as pessoas preferem ter alguém que faz o condomínio de alguma forma funcionar, tratando-se aqui do autoritário, tá? Do que não ter ninguém.
E muitas vezes acontece de você estar em um condomínio, e eu falei isso com uma aluna nossa, a Vera. A Vera, ela está num condomínio onde o síndico é autoritário, onde o síndico foi colocado lá pela administradora, e os dois juntos fazem tudo, né? Eles fazem tudo juntos. E um esconde os erros do outro. Nessa situação que eles estão ali, este síndico autoritário criando problemas, eu falei para ela, você precisa ser a síndica. E ela disse o seguinte, David, agora eu não posso por conta do trabalho, mas eu estou me preparando para ser a alternativa para o condomínio. Então, enquanto ela espera esta oportunidade de ser esta alternativa, enquanto ela espera ter este tempo, o que acontece, né, nessa situação toda? Ela está passando um enjoo danado, está passando raiva, ela está passando uma situação da qual ela não precisaria passar, mas por falta de ter alternativas, os condôminos ainda preferem dar ouvidos ao que ele diz, a ponto, para você ter uma ideia, dele ter ficado o ano de 2019 e 20 sem prestar contas, e agora em 2021 prestar contas desses 2 anos de uma vez, com a assinatura de um único conselheiro, e ela, como conselheira, não ter o direito de se manifestar em assembleia. Veja quão autoritário o camarada é. Mas enquanto ela não se colocar como alternativa, os condôminos não vão seguir, não vão dar ouvidos, porque sabe que não adianta só brigar com o síndico autoritário. É preciso ter pessoas que queiram substituir o autoritário com um plano de ação que resolva os problemas do condomínio. Bom, ainda tem aqueles que acham que é impossível destituí-lo, porque muitos outros já tentaram e não conseguiram. Será que eles seguiram o método que eu ensino? Provavelmente não. Eu vejo muita gente tentando destituir um síndico, sabe de que forma? Denegrindo a imagem do síndico em grupos WhatsApp. Eu vejo muita gente tentando destituir um síndico, deixando para falar o que pensa ou os planos que tem lá no dia da assembleia, apenas para os presentes naquela assembleia. Eu vejo gente tentando destituir um síndico por caminhos errados. E por conta de ir por caminhos errados, as pessoas se afastam. Porque quando você aparenta ter uma briga pessoal com o síndico, as pessoas começam a não te dar tanto crédito. E é por conta disso que elas não te dando crédito, você perde. A questão é que você precisa, você não pode deixar para tratar desse assunto apenas no dia da assembleia. Você não pode fazer uma batalha pessoal com o síndico, porque as pessoas vão desacreditar de você. Você não pode sair por aí difamando o síndico, até mesmo para que ele não te processe de stalking, ok? E você também não pode cometer erros, porque algumas convenções dizem que aquele que recebeu multa nos últimos 6 meses, 1 ano, ou aquele que está inadimplente, não pode ser o síndico, não pode concorrer à vaga de síndico. E muitos síndicos mau caráteres por aí utilizam desse subterfúgio de esperar você cometer um pequeno deslize para tentar te multar e assim tirar você do páreo, né, da concorrência, da corrida eleitoral para ser o síndico. Gente, eu falei para vocês os problemas, contei uma bonita história de que deu certo, contei casos que deram errado, falei para você o que é ser autoritário, o que é ser medíocre, mas agora eu vou falar o que fazer nesse momento, o que fazer para se livrar do autoritário. O que fazer para se livrar do medíocre? A primeira coisa que você precisa é ter uma lista das necessidades e melhorias do condomínio. Então, eu vou colocar aqui para nós, ok?
Lista das necessidades e melhorias. Ok? Vamos lá? Está aqui para vocês. Com muita calma, ande por todo o condomínio, área por área, localidade por localidade, fazendo 3 perguntas. O que eu poderia fazer para tornar esse lugar 100% operacional? O que eu poderia fazer para tornar esse lugar mais seguro? O que eu poderia fazer para valorizar esse local? Quando você tem esta lista em mãos, você pode muito bem inverter as perguntas do que você faria para perguntar assim: senhor síndico, por que o nosso portão ainda é manual? Senhor síndico, por que nossas câmeras estão quebradas? Por que os equipamentos da academia não funcionam? Por que a nossa área, nossa quadra está esburacada? Por que? Aí você vai fazer os porquês. Por que o senhor ainda não prestou contas? E aí você vai fazendo os porquês. Faça uma lista desses porquês. Eu digo para fazer uma lista de necessidades e melhorias, porque você vai poder usar esta lista depois no seu plano. Eu ensino isso. Então, tem essa lista. Mas para apresentar para o síndico, não apresenta a lista das suas melhorias ou das suas do que você faria, mas transforme esta lista de necessidades e melhorias em perguntas, para perguntar ao síndico por que esses problemas existem, ou por que essas melhorias não foram realizadas. Imagina um caso que foi tomado um voto em assembleia, e o voto era para que houvesse um rateio para pagar a conta de água que estava em atraso, várias contas de água que estavam em atraso. Isso aconteceu aqui num condomínio de Santos. E o síndico medíocre deixou tudo a cargo da administradora, e os condôminos começaram a perceber, o pessoal do conselho, que as contas de água não estavam sendo pagas, nem as contas atrasadas e nem as novas. E então eles foram atrás, né? Eles foram atrás, porque como não era feito prestação de contas, a única fonte de informação que eles tinham era o conselho. E para você ter uma ideia, eles estavam usando o dinheiro de forma errada, fazendo coisas que não eram para fazer, e aquilo que era para fazer e tinha voto não tinha sido feito. O condômino tem direito de questionar. Por isso, faça as perguntas certas, através de uma lista de necessidades e melhorias. Estas perguntas você vai fazer, mas você, no momento certo, eu vou colocar aqui, você vai marcar uma reunião para dar a este síndico autoritário uma chance. E algumas pessoas falam para mim: David, pau que nasce torto morre torto. Não adianta fazer nada, porque ao fazer alguma coisa não vai resolver o problema. E eu poderia dizer para você: é verdade, pau que nasce torto morre torto. Precisaria uma conversão, né? Para quem é cristão e conhece aquela história bíblica que fala assim, Jesus falando para um cara da lei, né? O Nicodemos: é preciso nascer de novo. Nascer de novo. Teria que nascer de novo, para ver se endireita. Eu digo para você, o síndico que é autoritário, ele vai continuar sendo autoritário. É muito difícil alguém que tem um temperamento, tem um jeito de ser, a vida inteira foi educado daquele jeito, foi moldado daquele jeito, a vida o moldou assim, as escolhas que ele fez durante toda a vida o levaram a ser assim. E agora, é mais difícil ele mudar. Já o medíocre, é mais fácil ele se tornar proativo. É algo mais fácil de mudar, né? Mas por que então, David, dar uma chance?
Porque as pessoas precisam ver que o teu principal objetivo não é puxar o tapete do síndico autoritário, não é puxar o tapete do síndico medíocre. O teu principal objetivo tem que ser resolver os problemas do condomínio. Tornar o condomínio um lugar melhor para morar. Tornar o condomínio um lugar mais valorizado. Estes têm que ser seus objetivos. Se as pessoas perceberem que seu objetivo é ter a taxa condominial, a isenção na taxa condominial, ou é ter salário de síndico profissional, se elas perceberem que é uma questão financeira apenas, você está perdido. Então, quando você dá uma chance, quando você marca uma reunião para conversar e tirar dúvidas, senhor síndico, senhora síndica, eu gostaria de uma reunião. Que data? Para que reunião? Para tirar dúvidas. Que dúvidas? São várias. Na reunião eu mostro. Vá para essa reunião e faça uma ata. Leve uma ou duas testemunhas com você para essa reunião. Não para ficarem discutindo, batendo boca, falando. Não. Você vai apresentar suas dúvidas. Elas estão ali como testemunhas. E ali você começa a reunião falando, senhor síndico, eu estou aqui porque eu quero entender por que os problemas do condomínio não são resolvidos. E após entender o porquê os problemas do condomínio não são resolvidos, eu gostaria de ter de você um prazo, um plano para resolver esses problemas. E ali você vai se deparar com uma situação deste síndico autoritário dar um prazo assim chutado, um prazo que não tem lógica alguma. Você vai se deparar com um síndico que às vezes, por ser tão ainda mais autoritário, vai virar para você e vai falar assim, não vai ter reunião, ou não vou te dar satisfação, me cobre na assembleia. E aí, como chega na assembleia, ele mesmo não coloca o assunto, você não tem condição de cobrar, porque não está na pauta, ele vai mandar você calar a boca, você ficar quieto. E com isso vai enrolando, vai enganando as pessoas. Então, dê uma chance, porém faça uma ata de quem participou e peça assinatura, inclusive do síndico. E que nessa ata tenha muito claro qual o problema, o que foi tratado e quando vai estar resolvido. Para cada item, você precisa sim tomar esta posição. Bom, o final dessa ata, se o síndico não quiser assinar, alguns me perguntam, é por isso que você leva testemunhas. De preferência, leve também alguém do conselho. Por que não? Procure ver alguém do conselho que está realmente, que entenda que aquilo que você tem ali demandas que realmente são problemas. Mas não conte seus planos de realmente, naquele momento, ser uma via, uma alternativa para ser síndico ou síndica do condomínio. Bom, depois que você dá uma chance, você tem que dar, dentro dessa chance, dar o prazo que foi pedido para resolver o problema. E isso não se resolve em uma semana ou 30 dias. Algumas coisas ali o síndico vai pedir 15 dias, outras 30 dias, mas não deixe ele pedir prazos que sejam assim, fora do padrão, do comum. Alguém que não prestou contas não precisa mais do que 30 dias para prestar contas, né? Alguém onde você tem um portão quebrado, ele não precisa mais de 30 dias para resolver o problema de um portão. Então, o que você faz numa situação dessa? Passado o período, ele não tendo entregue, documente a não entrega. Como é que se documenta a não entrega? Você manda uma carta registrada. Você faz uma carta dizendo, conforme reunião realizada no dia tal, com tais pessoas presentes, foi solicitado que esses itens fossem resolvidos, foi dado esses prazos, e o prazo passou e não tivemos nem comunicação do porquê não foram realizados, e muito menos foram entregues. Então, por conta disso,
estou documentando que a partir de agora eu irei trabalhar uma alternativa para resolver os problemas do condomínio. Entendeu? Qual que deve ser a sua atitude em relação a esse síndico autoritário? Porque depois que você documentar, você não precisa ameaçar, você não precisa falar o que você vai fazer, não é com ameaças que se resolve as coisas. Mas aí você vai fazer uma coisa que eu chamo de ter plena certeza. Você vai procurar 2 condôminos, 2 ou 3 condôminos que você não tem contato. E depois de você procurar 2 a 3 condôminos que você não tem contato pessoal, não são seus amigos de jogar futebol, não são suas amigas de fazer compras no shopping, não são pessoas que tomam chá ou comem pizza na tua casa ou que participam do churrasco com você. Você vai procurar 2 a 3 pessoas e falar assim: escuta, eu gostaria de falar com você alguns minutos, é rápido. Separe ali, conta no relógio, 10 minutos. E você fala: eu tenho essa lista de problemas aqui, eu apresentei para o síndico, para a síndica, e eu pedi um prazo, ele me deu um prazo de 30 dias, não resolveu. O que você acha desses problemas? Qual a sua visão desses problemas? Você acha que realmente nosso condomínio poderia ser melhor cuidado? Ou você acha que isso não tem nada a ver, que é bobagem eu estar pensando? Seja franco. E se a pessoa lhe perguntar: mas por que você quer isso? Você fala: porque eu estou vendo o nosso condomínio sendo depreciado, perdendo valor, o nosso local de morar está abandonado, mal cuidado, e o síndico é autoritário. O síndico, a gente vai falar com ele, ele não faz, ele não nos ouve, ele só toma as decisões que ele acha que tem que ser tomadas. E aí, quando você vai por este caminho, a pessoa vai ver sinceridade e vai conversar com você. E esteja com os ouvidos bem abertos, porque neste momento ela vai te dar um feedback. E talvez esse retorno da sua dúvida pode ser que você não goste, porque talvez ela vai mostrar que você está errado. É muito comum haters em condomínio achar que qualquer coisa é errado. Ah, o síndico não poderia contratar um funcionário, o síndico não poderia demitir o funcionário. E as pessoas acabam questionando coisas que não têm nada a ver. E por questionarem coisas que não têm nada a ver, acabam fomentando o que não tem nada a ver e falando mal do síndico. Então, antes de você levar o seu plano adiante, você precisa conversar, e precisa ser pessoas que não sejam da sua família, nem do seu ciclo de amizade, porque normalmente esses vão te dar, vão ter mais empatia em dar para você ok para algo que você jamais deveria fazer. Eles vão te dar ok, mas assim, não porque o plano é bom, mas porque você é parente, porque você é amigo, porque está sentindo a sua dor. E é disso que eu quero que você se livre. Por isso você precisa ter certeza, conversando com pessoas, 2 a 3 pessoas, que não seja do teu rol de parentesco ou amizade. Ao ouvi-los, se eles mostrarem para você que também estão indignados, que veem que os problemas estão depreciando o condomínio, que o síndico realmente tem sido autoritário ao tomar as decisões sozinho, sem ouvir, sem perguntar, sem representar devidamente os condôminos, opa, então você está no caminho certo. E aí você vai partir para este passo aqui: divulgar e ouvir. O divulgar, né? Você vai divulgar através aí, de repente, de uma carta, porque muitas vezes a chamada para uma reunião, ela demanda a necessidade de você ter um local. A chamada para uma reunião, as pessoas estão sempre muito corridas. Tem que levar filho para a escola, tem que buscar filho na escola, tem que ir trabalhar, tem que estudar, tem que cuidar dos afazeres, fazer compra e etc. E às vezes elas não têm tempo nem para ir na assembleia do condomínio, quanto mais para ir numa reunião que talvez não dê em nada. Então, muitas vezes, uma carta muito bem redigida pode ser a forma de você divulgar suas dúvidas, divulgar seu plano, divulgar que você é uma opção e também ouvir
de forma muito aberta e transparente o que eles têm a dizer. E aí, a partir deste momento, você vai conseguir fazer isso aqui, ó. Engajar o máximo de condôminos que realmente queiram uma mudança no condomínio. E quando você engaja condôminos, você só engaja condôminos que você tem uma conexão. São pessoas que pensam como você pensa. E essas pessoas vão fazer um plano junto com você. Provavelmente para fazer um abaixo-assinado, onde vocês irão convocar uma assembleia com a participação de 1/4 dos condôminos, 25%, precisa assinar esse abaixo-assinado, para convocar uma assembleia, onde vocês irão tratar friamente de como resolver os problemas do condomínio, dando a chance ou dando ali ao síndico a oportunidade de responder por que não resolveu, por que não prestou contas, por que não fez. Porém, nesse mesmo edital, colocando os condôminos ali presentes para tomarem uma decisão importante, se vão manter o condomínio como está ou se vão trocar de síndico. Ok? Então, o item seria destituição do síndico atual. E o primeiro item seria prestação de contas, onde o síndico vai responder os questionamentos. Segundo, decisão sobre destituição do síndico. E terceiro, eleição de novo síndico e grupo gestor, conselheiros, para fazerem frente a esse período tampão, ou para fazerem frente a um período até finalizar o mandato, para começar depois uma nova eleição, um novo período de mandatos, ok? Este é o caminho para você sair vencedor. Você precisa se preparar para a vitória. Se preparar para a vitória é conseguir reunir estes que estão engajados com você, para engajarem outros, para disseminarem a ideia para outros, para levarem sua bandeira para outros. Se preparar para a vitória é ter na mente o discurso que será apresentado no dia. Se preparar para a vitória é preparar documentos, sejam impressos ou em slides, que possam ser apresentados no dia. Então, pessoal, é preciso se preparar. É preciso apresentar, é preciso falar, não só no dia da assembleia, mas antes que ela aconteça, para que você saia vencedor. Somente aqueles que se colocam na situação de ser alternativa para resolver os problemas do condomínio, e para isso você precisa ser o síndico ou síndica, irão vencer, irão se livrar dos síndicos autoritários e síndicos medíocres. Sabe, eu espero que você possa ter gostado do que nós discutimos aqui hoje. Eu espero que você possa ter aprendido com o que fazer para se livrar do síndico autoritário. E quero falar para você, se você gostou, por favor, compartilhe, curta, compartilhe e se inscreva nos nossos canais, principalmente no evento gratuito 100% online, Libertação do Condomínio, que vamos ter dos dias 25 a 29 de outubro. Eu ia me esquecendo, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Eu deixei o número do telefone aqui para você, né, nosso WhatsApp, e você pode mandar dúvidas lá também, que nós iremos responder, tá bom? Estou vendo aqui, ó, vários aqui dando boa noite, ok, muito bom ter todos aqui, eu já cumprimentei vários, tem aqui o Edson também conosco, o Fábio Souza, David, olha só, Pontal de Castelhanos,
David, quando o síndico apresenta inúmeras procurações que garantem a sua reeleição, como combater esta prática? Pontal, deixa eu explicar para você. Está aqui na live, eu tive a felicidade de estar aqui na live um aluno nosso, o Edson, e ele é testemunha disso. O Edson venceu uma eleição em que o síndico levou um monte de procurações. Um monte de procurações. Só que o Edson fez o trabalho que nós ensinamos. Sabe essa parte do engajar, do ouvir, do engajar? O Edson fez. A primeira vez que ele fez esse trabalho, ele estava com um foco um pouco distorcido da visão que nós orientamos. Ele estava preocupado com a quantidade de pessoas que normalmente vão na Assembleia. Mas depois conversou conosco, ele mudou o foco e ele mirou nos 127 condôminos. Ele não conseguiu falar com 127, mas ele pessoalmente falou, se não me engano, com mais de 80. Foi algo assim de 65% desses condôminos. E é claro que ele falou pessoalmente, fora o que o pessoal do seu grupo falou. E foi maravilhoso, porque ele venceu por unanimidade. Na primeira assembleia que teve, o item foi retirado de pauta, porque haviam procurações que... falsas procurações. Procurações que não estavam regular, vamos chamar assim. Procurações que não eram regular. Procurações que eram duvidosas. Apartamentos fechados, que o síndico, inclusive, conseguiu levar procurações que eram tanto duvidoso que ele realmente havia conseguido. E quando o Edson, com toda a orientação que foi dada aqui, e com tudo que ele também pesquisou por conta, porque é um estudioso, é um batalhador, ele chegou no dia e ele falou assim, opa, tem este item errado, você está com procuração aqui de gente que está inadimplente, não pode. E aí, quando o síndico percebeu que ia perder já naquela assembleia, que ele tinha chance de perder, porque quando tirasse as procurações indevidas, as procurações de inadimplentes, e quando fosse verificar se as procurações duvidosas realmente tinham sido dadas, o síndico percebeu, e também o presidente da mesa, que era da administradora, perceberam que era melhor retirar o item de pauta, marcar outra assembleia, e o Edson foi vencedor. Eu não sei se o Edson está aí com a gente ainda online, ele deu uma boa noite. Se tiver, Edson, só dá aí um ok, um sim aí para o pessoal, mas vocês podem inclusive procurar, porque tem vídeo do Edson comigo contando esta vitória. Tá bom, Castelhano? Então, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar para engajar. Você tem que trabalhar... A Joyce, deixa eu falar para você da Joyce. No dia que ela foi eleita, o síndico não apareceu. Ele não apareceu. E ela venceu por unanimidade. Mas, na próxima eleição, na próxima assembleia, ele tentou derrubar os planos dela. Ele foi com, se não me engano, foram 17 procurações aqui, ó, embaixo do braço. Ele foi com 17 procurações. E ela venceu aquela assembleia com assuntos bem delicados, ela venceu por um voto, porque ela também correu atrás de procurações. Ela correu atrás de engajamento. E é o que nós temos que fazer para vencer. Você vai ter que lutar com todas as armas possíveis, dentro do que manda a convenção, dentro do que manda o Código Civil. Mas você tem que lutar com todas as áreas possíveis. Quando você trabalha com tempo para engajar, dá certo, tá bom? Quando você trabalha com tempo para engajar, dá certo, tá bem? É isso. Galera, tá aí, ó, né? Aqui é uma de diferenças. Vamos lá. Pessoal, era isso. Do demais, quero convidar todos vocês para amanhã. Amanhã nós vamos ter uma live, tá bom? Vou pôr aqui, ó. Amanhã vamos ter uma live às 12 horas. E essa live, nós vamos responder dúvidas. Eu tenho certeza que aqueles que estão se inscrevendo têm muitas dúvidas. Eu tenho respondido diariamente no WhatsApp várias dúvidas. Só que amanhã eu vou responder
nas redes sociais, assim, ó, falando com você. Vou ler a dúvida e vou dar a solução. Vou ler o problema e vou dar a solução. Vou te ajudar a resolver os problemas do condomínio, tá bem? Então, se prepare. Se você tem dúvidas, manda lá no nosso número do WhatsApp e se prepare para a live de amanhã, onde nós vamos trabalhar essas questões. Pessoal, era isso. Do demais, né? Do demais, um grande abraço para todos. Um grande abraço para todos e fico muito feliz em tê-los aqui. Pessoal, sucesso e paz. Até mais.